Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E vou pedir para que você mande a sua carta. Escreva a sua história, estou aguardando, hein? Para o e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E nós estamos fazendo uma promoção de um smartphone. Você manda a sua carta e concorre a um smartphone. Estou aguardando, estou esperando e tomara que você ganhe. E sobre a carta de hoje, gente... Quando uma pessoa olha muito para as coisas do outro e repara e sente inveja, quais são as consequências? Você vai ver agora. No canal YouTube Eli Correia Oficial, a inveja, acredite, mata. Eu e meu marido Eduardo conseguimos comprar uma casinha em Santo Amaro. Na compra dessa casa, estávamos realizando o nosso sonho, o sonho da casa própria. E uma vez comprada essa casa, uma vez realizado esse sonho, começamos então a planejar o nosso primeiro filho. Na época, Eduardo trabalhava em uma fábrica de papéis e eu trabalhava como caixa em uma rede de supermercados. Aos poucos, fomos deixando a nossa casa do jeito que queríamos. Fizemos uma boa reforma, trocamos o telhado, pintamos a casa, fizemos até um pequeno jardim na garagem, que ficou a coisa mais linda. Depois de 6 meses morando nessa casa, na nossa casa, veio a notícia que tanto esperávamos, que tanto queríamos. Eu estava grávida e a nossa felicidade agora se completava. Bem nessa época, Eduardo ganhou uma promoção na fábrica e agora, ganhando bem mais do que ganhava, ele resolveu comprar um carro. E um carro zerinho. Tudo estava indo muito bem para nós. Eu, grávida, tínhamos a nossa casa e agora o nosso carro na garagem. E tanto eu como Eduardo estávamos muito bem, cada um no seu emprego e muito bem na nossa vida a dois. Ao lado de nossa casa morava uma vizinha chamada Sueli. Eu acabei fazendo amizade com essa vizinha e ela passou a frequentar a minha casa. E foi aí que começaram os meus problemas, pois Sueli começou a ficar inconveniente. Aparecia a qualquer hora em casa, qualquer hora do dia, já ia entrando e demorava a ir embora. Sabem, aquela coisa que fazem, né? Quando você quer que uma visita vá embora, coloca a vassoura atrás da porta. Eu muitas vezes coloquei vassoura atrás da porta para a Sueli ir embora e nem assim ela ia. Além disso tudo, ela reparava muito nas minhas coisas. Ela sempre fazia algum comentário. Nossa, Edna, como a sua casa tá bonita. Que sofá! Isso é um sonho de sofá. Ah, se eu pudesse ter um sofá desses, Edna. E a cozinha? Nossa, sua cozinha tá linda. Puxa, queria tanto que na minha casa tivesse uma cozinha assim. No começo eu não dei muita importância, mas com o passar do tempo e com a frequência daquelas visitas, aquilo começou a me incomodar. E meu marido sempre me falava que era para eu não dar trela, que era para eu dar um chega para lá nessa vizinha, pois ela tinha um olhar muito gordo. Essa aí tem um olho gordo, olha, de dar medo. Todo santo dia Sueli aparecia em casa. E agora, além de reparar nas minhas coisas, ela começou a falar do meu marido. Puxa, Edna, você é uma mulher realmente de sorte, hein? Como é bonito o modo que o Edu te trata. Ah, se meu marido me tratasse assim, ele te beija, ele te abraça. Olha, eu reparo lá da minha casa que só falta ele te carregar no colo. Quem dera
o meu marido fosse um tiquinho parecido com o seu. Quem dera! Agora a Sueli já estava passando dos limites. E eu discretamente fui dando um chega pra lá nela. Ela tocava a campainha e eu não atendia. Ela me ligava perguntando se poderia vir em casa e eu dava sempre uma desculpa. Ora falava que não estava me sentindo bem, ora falava que eu estava muito ocupada, e não demorou muito para Sueli começar a desconfiar que eu estava evitando ela. E ela então virou a cara para mim. Certa vez, chegando do trabalho, encontrei Sueli e mais algumas vizinhas na rua. Eu passei por elas, educadamente falei oi, oi, e Sueli respondeu com um certo ar de deboche, perguntando ali na frente, né, das vizinhas se eu havia ficado rica, ou melhor, mais rica, pois eu não tinha mais tempo para as amigas. Bom, eu dei uma de desentendida e dei um tchau e fui para minha casa. Eu estava começando a fazer o jantar e o telefone tocou. Era uma pessoa que eu não conhecia, mas essa pessoa, essa mulher, provavelmente ali, né, da redondeza, pediu apenas 1 minuto da minha atenção, pois tinha uma coisa importante para me dizer. Olha, Edna, você não me conhece, mas eu gostaria muito de alertar você em relação à sua vizinha, a Sueli. Ela está muito bronqueada com você, por você ter se afastado dela. E ela anda comentando por aí, não sei se de brincadeira ou não, que vai fazer um despacho para você. Ela chegou a dizer que você vai aprender a não ser metida, a não pensar que tem o rei na barriga e desfazer das pessoas como você anda desfazendo. Ela disse, inclusive, que fará de tudo para a sua vida virar de cabeça para baixo. Toma cuidado. Talvez você não saiba, a Sueli sempre mexeu com essas coisas. Ela falou meio de brincadeira, mas eu sei que não é brincadeira. Então, toma cuidado. Eu ouvi aquilo. Eu não disse nenhuma palavra para essa pessoa, até porque a própria pessoa falou e não me deu nenhum tipo de brecha para eu falar alguma coisa. E simplesmente quando ela terminou de falar, ela desligou. Eu nunca, jamais acreditei nessas coisas de bruxaria, macumba, magia negra. Sinceramente, eu nunca acreditei em nada disso. Para mim, isso nunca existiu. Mas, de uma certa forma, eu fiquei chateada com aquilo. Não tinha o porquê da Sueli querer algum mal para mim e até falar, né? Comentar com alguém que iria fazer a minha vida virar de cabeça para baixo. Quando o Eduardo chegou em casa, eu comentei sobre esse telefonema anônimo e estranho. E ele ficou uma fera. Ele queria, naquela mesma hora, ir tirar satisfação com a Sueli, mas eu falei, não, deixa isso pra lá. Eu só comentei com você, isso aí não existe, isso aí é bobagem. Nos dias seguintes a esse telefonema, sempre que eu encontrava a Sueli na rua, ela virava a cara pra mim. Passava por mim como se nem me conhecesse. E eu procurei agir naturalmente. Eu até cumprimentava, oi, ela virava a cara. Aquilo era uma opção dela. E para falar bem a verdade, no fundo, eu estava achando era bom que fosse daquele jeito mesmo, pois agora eu tinha um pouco mais de sossego na minha vida, tirando aquilo que ela falou, ela comentou com alguém, né? Tirando isso, mas aquilo também não me preocupava. Só que foi a partir de então que as coisas começaram a dar uma reviravolta em minha vida. Eduardo, que sempre foi um marido muito atencioso, muito carinhoso, começou a ficar meio que estranho comigo. Ele chegava em casa, tomava banho, jantava, pouco conversava
e ia dormir. Antes ele sempre chegava, passava a mão na minha barriga, conversava comigo. Às vezes eu estava assim, lavando alguma louça, ele vinha por trás, me abraçava, me beijava aqui no pescoço, me falava alguma coisa no ouvido. Agora, ele totalmente oposto do que era. Apesar disso, resolvi também não dar muita importância. Talvez fosse algum problema no serviço. E então, resolvi deixá-lo em paz. Em casa começaram a aparecer problemas de encanamento, problemas no telhado. A máquina de lavar roupas, de repente, um dia parou e queimou. Parou, queimou. E tudo assim meio que de uma vez só. Eduardo, que já andava meio estranho, quando chegava em casa, eu era obrigado a dizer, olha, problema no telhado, problema no encanamento, a máquina de lavar roupa queimou. Ele via esse monte de problemas e ficava mais irritado ainda. E nessa época começamos a ter muitas brigas. E foi em uma dessas brigas que eu passei um nervoso muito grande e acabei sendo levada para o hospital. E quando eu cheguei lá, descobri que havia perdido o meu neném. Quanta tristeza! Aquele neném era o que eu mais queria na vida. Foi algo que nós planejamos, ainda que nós estávamos vivendo uma fase meio difícil, mas foi algo planejado. Assim que nós compramos a casa, mudamos para nossa casa, então planejamos um filho e agora eu perdi o neném. Imagine a minha cabeça, imagine a cabeça de Eduardo. Ainda no hospital, eu resolvi então me abrir com Eduardo diante daquela dor que eu passava. Falei para ele que aquilo tudo, eu que nunca acreditei mesmo, eu falei para ele que aquilo tudo só podia ser obra da Sueli. Só podia ser obra da Sueli. Deve ser uma macumba e macumba das grandes que a Sueli fez. Não pode ser outra coisa. Pois tudo vinha vindo muito bem na nossa vida. E depois daquela ligação, daquele telefonema que a mulher falou lá que a Sueli faria um monte de coisa contra nós, tudo começou a dar errado. E do nada, essa reviravolta toda, essa reviravolta culminando com a perda do nosso neném. Eduardo e eu nos abraçamos. Ele me pediu perdão pelo modo que vinha me tratando e disse que não sabia o porquê de estar agindo daquele jeito comigo. Ele me pediu perdão. Mais uma vez ele me pediu perdão e disse que macumba nenhuma, que despacho nenhum, que magia negra nenhuma iria acabar com nossas vidas. Ele se despediu de mim chorando e disse que voltaria no dia seguinte, pois eu receberia alta e poderia ir embora para casa. No dia seguinte, de fato eu recebi alta e fiquei esperando Eduardo vir me buscar. Eu fiquei mais de 3 horas esperando por Eduardo. E foi quando apareceu um policial civil e disse que eu precisava acompanhá-lo até a delegacia. Mas por quê? O que aconteceu? Eu estou passando aí por uma tormenta tão grande, por que eu tenho que acompanhá-lo até a delegacia? Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E os policiais não quiseram também me falar nada devido ao meu estado. Apenas pediram gentilmente, educadamente, que eu fosse com eles até a delegacia. Na hora me passou que tivesse acontecido alguma coisa com o Eduardo, talvez um acidente, sei lá. Assim que eu cheguei à delegacia, o delegado me chamou em sua sala e lá eu recebi a notícia mais terrível da minha vida. Dona Edna, o seu marido, ele foi preso em flagrante por homicídio. Ele atirou na sua vizinha, chamada Sueli, e ligou para a polícia, confessando o que havia feito. Então nós a trouxemos aqui
para comunicar este fato. Ele está preso em flagrante. Eu parei assim por um instante, como que não acreditando no que eu ouvia. Sabe quando tudo parece na sua cabeça uma coisa assim estranha, uma nuvem escura? Eu não conseguia acreditar que o Eduardo havia cometido uma barbaridade daquelas. Eu queria ver meu marido. Eu precisava falar com meu marido, mas o delegado disse que agora não podia, que mais tarde, quem sabe, mas naquele momento eu não podia. Aquela desgraçada havia conseguido o que queria. Mesmo à custa de sua própria vida, ela acabou com a minha vida e a vida de Eduardo. De fato, ela virou tudo de cabeça para baixo. A partir daí, simplesmente, minha vida desmoronou. Fui obrigada a sair da casa, pois moradores começaram a jogar pedras, começaram a pichar minha casa. E todos os moradores ali, os vizinhos, viraram a cara para mim, me chamando de assassina. De fato, Eduardo matou Sueli, mas eles me colocaram como também uma assassina. Eu sei que o que o Eduardo fez não foi coisa dele. Não foi coisa dele. Ele provavelmente estava possuído por algum espírito do mal para fazer uma coisa daquelas. E sei que foi coisa realmente da Sueli. Eu que nunca acreditei nessas coisas, hoje eu sou a primeira a dizer: tenham cuidado. Tenham cuidado com a maldade das pessoas. Hoje eu rezo e sonho pela liberdade de meu marido. Estou esperando muito por esse momento dele ser solto e a gente poder, tenho certeza, apesar deste crime, nós reconstruirmos a nossa vida, que foi destruída por essa mulher. Eu tenho muita esperança de que ainda vamos conseguir nos reerguer novamente, dar a volta por cima, que ainda conseguiremos ser muito felizes, apesar do que aconteceu. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! A inveja, acredite, mata. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.